acordar em uma manhã ensolarada, viver sua rotina normalmente, sem desconfiar que aquele seria o último dia da sua vida, e que em poucas horas, tudo o que você conhece estaria enterrado para sempre. Essa é a história de Pompeia, uma cidade da Roma antiga, que em questão de horas, desapareceu sob toneladas de cinzas e lava. Uma tragédia que atravessou os séculos e ainda hoje desperta fascínio, mistério e um certo arrepio em todos que a conhecem. O que aconteceu em Pompeia é muito mais do que uma simples erupção. É o retrato congelado de um mundo inteiro, de vidas interrompidas em um instante, preservadas como uma cápsula do tempo para sempre. Pompeia não era uma cidade qualquer. Situada próxima a Nápoles, na Itália, ela florescia às sombras do Monte Vesúvio, com ruas de pedra, teatros, templos, casas luxuosas e até bordéis. Pompeia refletiu o esplendor e as contradições da sociedade romana. Era uma cidade vibrante, cheia de vida, com mercados barulhentos, banhos públicos lotados e famílias que conviviam entre festas e negócios. Porém, o que seus moradores não sabiam é que viviam ao lado de um gigante adormecido, um vulcão silencioso que preparava a maior tragédia de suas vidas. No dia 24 de agosto do ano 79 d.C., o Vesúvio acordou, uma coluna gigantesca de fumaça e cinzas começou a subir aos céus, visível a quilômetros de distância. Imagine o desespero das pessoas olhando para cima e vendo o céu se transformar em escuridão em pleno dia. Não era apenas um espetáculo da natureza, era o anúncio da morte. Muitos tentaram fugir, mas não havia para onde correr. As ruas foram tomadas por pedras, fogo e gases tóxicos que sufocaram os moradores. Outros buscaram abrigo em suas casas, acreditando que as paredes poderiam protegê-los. Mal sabiam que estavam apenas selando seu destino. O calor intenso era tão brutal que, em alguns casos, os corpos foram instantaneamente petrificados, congelados em posições de desespero. Homens, mulheres, crianças e até animais foram imortalizados em moldes naturais, formados pelas cinzas endurecidas. Até hoje, ao caminhar pelas ruínas, é possível ver essas figuras em seus últimos instantes de vida. Uma mãe abraçando o filho, pessoas tentando proteger o rosto, famílias reunidas pela última vez. É impossível não se emocionar diante dessa tragédia tão humana. Pompeia ficou esquecida por séculos. Coberta por quase 6 metros de cinzas e pedra, ela desapareceu da memória do mundo, até ser redescoberta no século XVI, e somente explorada de forma mais intensa no século XVIII, e foi justamente esse soterramento que permitiu a preservação extraordinária da cidade. Diferente de outras ruínas históricas, Pompeia permaneceu intacta, guardando não apenas monumentos, mas também a vida cotidiana de seus habitantes, utensílios de cozinha, pinturas nas paredes, inscrições nas ruas e até restos de refeições interrompidas pela tragédia. Essa preservação nos dá hoje um retrato sem igual da Roma antiga. É como se alguém tivesse apertado o botão de pausa na história, congelando cada detalhe, para que nós, séculos depois, pudéssemos testemunhar. Graças a isso, os arqueólogos conseguiram compreender melhor como era o dia a dia daquela sociedade, seus costumes, crenças e até suas relações mais íntimas. Pompeia não é apenas uma ruína, é um testemunho da vida e da morte. Mas essa história também nos faz refletir até que ponto o ser humano consegue ignorar os sinais da natureza. Havia tremores e pequenos abalos antes da erupção, mas os moradores de Pompeia não compreenderam o perigo. Hoje, com toda a tecnologia, será que estamos mais preparados para enfrentar catástrofes naturais? Ou ainda somos reféns da força da Terra? Você acredita que estamos realmente prontos para lidar com um desastre dessa magnitude? Deixe sua opinião nos comentários. Visitar Pompeia nos dias de hoje é como entrar em um portal para o passado. As ruas ainda estão lá. As casas, as pinturas, os teatros. Cada pedra conta uma história. Cada parede guarda um segredo. É impossível andar por aquelas ruínas e não sentir a presença das pessoas que viveram ali, como se a cidade tivesse parado no tempo, esperando que alguém viesse ouvir suas últimas palavras. O que aconteceu em Pompeia é, ao mesmo tempo, uma tragédia e um presente para a humanidade. Triste, porque mostra a vulnerabilidade da vida diante das forças da natureza. Mas também valioso, porque nos permitiu conhecer em detalhes uma época fascinante da história. Uma cidade que morreu em poucas horas, mas que renasceu para sempre na memória da humanidade. E se você gostou de conhecer essa história, prepare-se, porque no próximo vídeo vamos mergulhar em outra cidade que também guarda mistérios impressionantes. Para não perder, inscreva-se agora no canal, deixe seu comentário, curta esse vídeo e ative o sininho para ser notificado das próximas histórias que vamos trazer aqui. Você já imaginou uma cidade inteira
congelada no tempo, um lugar onde podemos voltar 2000 anos no passado e testemunhar exatamente como as pessoas viviam? Bem, essa cidade existe, e seu nome é Pompeia. Em um dia aparentemente normal do ano 79 d.C., os habitantes de Pompeia acordaram sem imaginar que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O Monte Vesúvio, que para eles era apenas uma montanha majestosa, revelou sua verdadeira natureza. Imaginem só, em questão de horas, uma coluna de fumaça e cinzas se ergueu a mais de 20 quilômetros de altura. O céu escureceu completamente, transformando dia em noite. O que se seguiu foi uma das maiores catástrofes naturais já registradas na história antiga. Mas aqui está o detalhe mais fascinante. Essa tragédia acabou preservando um tesouro histórico inestimável. As cinzas vulcânicas cobriram Pompeia como um cobertor, criando um registro perfeito da vida romana. É como se alguém tivesse tirado uma foto instantânea de um dia inteiro na Roma antiga. Nas ruas de Pompeia, encontramos padarias com pães ainda nos fornos, tavernas com copos pela metade, grafites nas paredes contando fofocas da época, e até pegadas de pessoas e animais preservadas na lava solidificada. É surreal pensar que podemos caminhar pelas mesmas ruas que os romanos caminharam há 2 milênios. E os corpos? Essa é uma parte impressionante da história. As cinzas vulcânicas criaram moldes naturais das vítimas, preservando suas últimas posições. Hoje, esses moldes nos contam histórias comoventes sobre os últimos momentos dessas pessoas. Famílias abraçadas, guardas em seus postos, pessoas tentando proteger seus pertences mais preciosos. A redescoberta de Pompeia no século XVI foi como abrir uma cápsula do tempo. Mas foi apenas no século XVIII que as escavações sistemáticas começaram, revelando aos poucos esta joia arqueológica. Cada nova descoberta nos ensina algo novo sobre como os romanos viviam, amavam, trabalhavam e se divertiam. Pompeia nos faz refletir sobre nossa própria existência. Vendo como uma cidade próspera foi reduzida a ruínas, em questão de horas, percebemos o quanto somos pequenos diante das forças da natureza. Mas também nos mostra como nossa história persiste, como nossas vidas deixam marcas que podem durar milênios. Hoje, Pompeia é mais do que um sítio arqueológico. É um lembrete vivo de nossa história compartilhada, nossa vulnerabilidade e nossa resiliência. A cidade que o Vesúvio tentou destruir acabou se tornando imortal, contando sua história para milhões de visitantes todos os anos. Se você se interessou por essa história fascinante, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdo sobre história e arqueologia. Deixe nos comentários o que mais te impressionou sobre Pompeia. Até o próximo vídeo.